Isaías 5:8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ai é um juízo, é um aviso da parte de Deus de que algo muito terrível vem, algo desastroso vem a caminho. E neste capítulo 5 de Isaías nós vamos encontrar 6 vezes ai, Deus chamar a atenção, a pronunciar um juízo, porque os seres humanos não querem ver, não querem entender quem Deus é e o que Deus tem para eles. O primeiro ai, então, está nos versos 8 a 10. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Este é o ai, é o primeiro ai, porque o ser humano quer ser único na terra. Não quer depender de ninguém. Não quer depender de Deus. Quer ser aquele que controla a sua vida e até a vida dos outros. O segundo ai está nos versos 11 a 17. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até à noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e laúdes, tamboris e pífaros e vinho há nos seus banquetes. Vinho nos seus banquetes. Não olham para a obra do Senhor. Não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmesuradamente. E a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. O Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. E Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se pastecerão como os pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Este segundo ai, porque o ser humano quer viver de uma forma que lhe agrada, encher-se de vinho, isto é, daquilo que ele acha que o satisfaz, mesmo que seja contrário ao que o seu Criador determinou para ele, não considerando os feitos do Senhor, as obras de Deus, não entendendo a justiça de Deus, que Deus faz tudo justo e que se Ele permite o homem viver, é puramente um ato da sua graça. O Senhor vai sempre no final ser exaltado, ser santificado em justiça. O terceiro ai, nos versos 15 a 19. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E dizem, avise e acabe a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Este terceiro ai é porque o ser humano quer que a obra de Deus seja em função dele mesmo. Avise, acabe a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai do ser humano porque ele quer saber a vontade de Deus para seu benefício e não para que toda a glória seja para Deus. O quarto ai está no verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai porque o ser humano, cheio de si mesmo, inverte tudo. Ao mal chama bem, ao bem chama mal. Faz da escuridade luz, da luz escuridade. Amargo doce e do doce amargo. E o ser humano inverte tudo porque, em vez de Deus ser o padrão absoluto para todas as coisas, passa a ser ele mesmo, o homem, que dita o padrão consoante a sua conveniência. Este é o quarto ai. O quinto ai está no verso 21.
Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. O ser humano sábio a seus próprios olhos é alguém cheio de si mesmo, incapaz de ouvir, de entender, receber a verdadeira sabedoria, que é aquela que está em Deus e vem de Deus. Ai dos que são sábios a seus olhos, prudentes diante de si mesmos. Este é o quinto ai. O sexto ai está no verso 22 e 23. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam a justiça. O ser humano acaba sempre na tentativa de se alegrar, de se satisfazer por ser reconhecido como herói e valente. Ser reconhecido por tudo girar em torno dele, da sua alegria. Ele é poderoso para misturar bebida forte, da sua realização, do seu sucesso, do significado que ele pode ter. Isto porque não coloca Deus como centro e padrão da sua vida. E por causa disso acaba sempre por fazer mal aos outros. Ao justo negam a justiça, justificam o ímpio por presentes. Ai do ser humano que se coloca no centro, satisfazendo os seus desejos, para que tudo gire em torno dele, que acaba por fazer mal ao seu próximo e a si mesmo. Este é o sexto ai. Estes ais que são preferidos por Deus e estão registados na Bíblia é para que possamos ser livres deles, dos ais que o Senhor anuncia, para que pelo poder do Espírito Santo possamos viver totalmente dependentes de Deus, para que pelo poder do Espírito Santo possamos viver sempre pela graça de Deus, para que pelo poder do Espírito Santo possamos viver para a glória de Deus, possamos viver de acordo com os padrões de Deus, para que possamos viver cheios da sabedoria de Deus, sabedoria que vem dele, para que possamos viver para ser bênção para os outros. Bênção para os outros seres humanos que também foram criados por Deus. Isaías escreve da parte de Deus todos estes ais, pronuncia estes juízos, mas quando ele mesmo viu a glória de Deus, no capítulo 6, quando ele viu o Senhor num alto e sublime trono, Isaías que escreveu estes ais para os seres humanos, para os homens do seu tempo e para nós hoje também, ele mesmo disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Podemos entender intelectualmente todos os ais que Isaías descreve no capítulo 5, mas só vamos compreender realmente quando vimos o Rei, o Senhor dos exércitos, quando temos o encontro com Deus e quando a sua glória está diante de nós e nós sentimos o nosso pecado. Somos homens de lábios impuros, habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Não ai dos outros, mas ai de mim, porque eu sou pecador. Mas Isaías mesmo diz, quando ele caiu nele, disse: ai de mim, o Senhor veio e purificou os seus lábios, transformou a sua vida, como ele faz com aqueles que entendem que os ais não são para os outros, são para eles mesmos, e clamam ao Senhor. E o Senhor purifica, limpa, no sangue do Senhor Jesus.